Olá, alunos do módulo de Planejamento e Operação de Fertigação. Como vocês já me conhecem, sou o professor Júlio Santos, professor de irrigação aqui do IFTM Campus Uberlândia. E nesse módulo de Planejamento e Operação de Fertigação, basicamente iremos aprender todos os materiais e formas utilizadas na fertigação. Então a gente vai ver os diferentes tipos de injetores de fertilizantes, tanto fertilizantes, que são fertigação, como a gente vai ver a aplicação também de outros produtos químicos, que a gente traz uma nomenclatura diferente, que é a quimigação, que é quando a gente quer aplicar via água de irrigação produtos tais como herbicidas, inseticidas, fungicidas e outros elementos úteis para o desenvolvimento agrícola. Pessoal, no módulo anterior, no módulo 3, vocês cursaram com outros professores, vocês viram os tipos de fertilizantes utilizados para fertigação, solubilidade. Então, aqui nesse módulo a gente vai ser mais aplicado. Então, a gente vai mais ver como se faz a aplicação do fertilizante. Iremos também fazer, no final, 2 cálculos práticos. Como será dividido conduzido esse módulo? Eu vou dividir essa aula teórica em 2 aulas, para a gente não ficar muito longo, muito extensa. Aula 1 e aula 2, parte 1 e parte 2, tá? Também estarei disponibilizando algumas videoaulas práticas, principalmente com o funcionamento do tubo de Venturi, como eles funcionam na prática. Então, na aula prática, vocês vão ver eu mostrando a questão do diferencial de pressão, como você consegue controlar a vazão de injeção do injetor Venturi, tá? Então, a gente vai ver toda essa parte nas aulas práticas. A gente vai ver também uma videoaula prática feita por mim em um sistema de bombeamento na qual a injeção é feita a partir da sucção, da tubulação de sucção da motobomba, tem uma derivação, sucção negativa. E também estarei disponibilizando alguns outros vídeos, uma seleção de algumas videoaulas práticas de fertiligação disponíveis no YouTube de outros colaboradores, tá? Então vamos lá, vamos continuar agora a parte teórica e também eu fico sempre disponível nos fóruns para responder as dúvidas de vocês. Na verdade, o fórum, além de responder dúvidas, eu acho que é um momento que a gente consegue fixar os conteúdos, as dúvidas diversas, então é um momento bem prazeroso, tá? Então, gente, a ementa, o conteúdo desse nosso módulo, basicamente a gente vai ver os conceitos de fertigação, vantagens, desvantagens. Então, essa parte a gente vai passar um pouco mais rápido, mas vamos discutir essa questão dos conceitos. E o mais importante seria o tópico 2, que é os equipamentos utilizados na fertigação. A gente vai entender desde o cálculo do tanque de fertilizantes, injetor tipo Venturi, bombas injetoras, injetores de acionamento hidráulico. Então a gente vai ver como cada um desses elementos é utilizado para injeção de fertilizantes na nossa fertigação. Aí a gente vai passar na parte 2 para o manejo da fertigação. Então a gente vai ver como se calcula o tempo de fertigação. Então a gente vai ver que basicamente o tempo de fertigação ela tem que ser dividida em 3 partes, que é o tempo de pressurização, na qual você não vai estar injetando o fertilizante, o tempo da fertigação em si, na qual a gente vai estar injetando fertilizantes, e o terceiro momento, que é um dos mais importantes, que é o momento da limpeza do sistema, ok? Então a gente tem que deixar o final da irrigação tem que estar sem a aplicação do produto para que a gente retire todos os agroquímicos, todos os fertilizantes da tubulação, não venha a desenvolver a proliferação de águas e causar um entupimento dos nossos emissores, ok? E no final a gente vai fazer os 2 cálculos na parte 2 do planejamento, da aplicação, vou falar da agroquímicos, como a gente vai falar sobre a aplicação, cálculo de aplicação. Vou trazer mais 2 exemplos para a gente finalizar o nosso módulo, ok? Então basicamente é isso. No
falar aqui um conceito básico do que vem a ser fertirrigação, né? Eu acredito que todos vocês já têm esse conceito em mente, né? O que seria a fertirrigação, que nada mais né? Não consiste nada mais do que a aplicação via a água de irrigação de uma solução com fertilizantes, ou seja, a gente utilizar o nosso sistema de irrigação para aplicação dos nossos adubos, uma fonte nitrogenada, de uma ureia, né? Uma fonte fosfatada, uma fonte de micronutrientes. Então, a grande vantagem, aqui a gente já chega até mesmo numa das vantagens desse sistema, pessoal, é que aqui a gente já está fazendo o serviço que ela teria que ser feito mecanizado, que a gente teria que ter um trator para fazer essa aplicação, ou então que essa aplicação, se não utilizando irrigação, ela teria que ser feita no máximo de uma vez ou parcelada de uma forma muito cara, já você tem que entrar com o maquinário na área. Aqui não, que a gente pode jogar via ela vai dentro da nossa água de irrigação, então a gente tem um custo financeiro bem menor, né? Então, basicamente, a gente aplicar nossos fertilizantes via água de irrigação, né? Então, o objetivo é aplicar os nutrientes apenas no volume do solo explorado pelo sistema radicular. Então, a fertirrigação ela vai poder ser aplicada por todos os formas e sistemas de irrigação, desde a irrigação por superfície, a irrigação localizada, irrigação por aspersão mecanizada, que é o pivô central, que é um dos sistemas que eu mais gosto, uma das minhas especialidades, que é irrigação mecanizada, né, aspersão mecanizada. Então, todos esses sistemas de irrigação eles podem sim trabalhar com a fertirrigação, ok? Mas a fertirrigação, destacando, a gente vai ver que ela é mais fácil e tem uma maior homogeneidade quando a gente trabalha com sistema pressurizado, né? Então, teoricamente, qualquer método de irrigação, como a gente vem falando, tanto faz o gotejamento, a microaspersão, a aspersão convencional, que é essa que a gente vê os aspersorizinhos, superfície, como o pivô central, que é um sistema de aspersão mecanizada, a gente pode e deve utilizar a técnica da fertirrigação, né? Mas na prática, os sistemas pressurizados a gente consegue uma maior homogeneidade, uma maior uniformidade, ou seja, a gente consegue distribuir os nossos fertilizantes de forma uniforme, de forma igual ao longo de toda a área com a maior homogeneidade, ok? Já no sistema de irrigação por superfície, a gente até consegue fazer fertirrigação, mas é mais difícil a gente aplicar a mesma quantidade do nosso fertilizantes de forma homogênea ao longo da área, ok? Então, essa é as vantagens e desvantagens da utilização da fertirrigação nesse sentido. Então, vamos falar aqui rapidamente de algumas vantagens, né? Uma das principais que a gente pode apontar, que eu já comecei até a falar aqui para vocês, é o maior aproveitamento do equipamento de irrigação, ok? Que, no caso, você vai utilizar o equipamento, que ele já é utilizado para aplicações de água, mas agora a gente associa tanto a aplicação de água quanto a aplicação dos nossos produtos químicos, né? Então, você diminui aí horas de máquina, horas de trator para fazer essa aplicação, você diminuiu aí mão de obra para fazer isso. Então, sem sombra de dúvidas, a gente está tendo um maior aproveitamento do nosso equipamento e trazendo uma maior rentabilidade, já que você diminui o custo de produção, né? Se diminui o custo de produção, a gente aumenta a lucratividade do nosso sistema, né? Outra grande vantagem é a aplicação dos nutrientes no momento certo, na quantidade exata requerida pela planta. Imagina, como você, se for uma irrigação total, você vai irrigar todo o ciclo da cultura. Então, aqui a gente pode aplicar os nossos elementos, tanto os macro como micronutrientes, de forma parcelada, né? Então, você vai aplicando de forma parcelada à medida que a planta vai necessitando daqueles elementos, né? Pessoal, eu costumo até fazer uma comparação, é mais ou menos o seguinte: imaginar que você
você precisa se alimentar, logicamente, precisa almoçar todo dia, fazer suas refeições. Vamos imaginar que eu entregue toda a sua refeição de uma semana para você comer agora, tudo de uma vez, né? Então, vai ser a mesma coisa do que a gente passa lá, entrega ela parcelada ao longo de todos os dias? Logicamente que não, né? É claro que o solo também vai estocar os nutrientes no seu complexo de troca, né? Nas suas cargas, né, formadas pela CTC, ok? Mas a gente sabe que alguns desses elementos químicos, eles são móveis ao longo do solo, né? E eles podem ser ou volatilizados, a exemplo do nitrogênio, né, que é um elemento que se perde muito fácil por volatilização, bem como eles podem ser lixiviados, ou seja, levados para camadas superficiais ou carreados pelo escoamento superficial com chuvas ou irrigação excessivas, né? Então, essa é uma das grandes vantagens da fertirrigação, porque a gente não vai ter essas perdas, já que a gente pode parcelar essa aplicação dos nutrientes de forma ao longo de todo o ciclo da cultura. Então, sem dúvida, é um dos pontos extremamente positivos, né? Outra grande vantagem, né, menor necessidade de mão de obra, né, e menor custo da adubação convencional, né? Então aqui você não precisa de máquinas, pessoas para fazer essa aplicação convencional. Então toda a água, todo o nutriente você pode mandar de forma contínua ao longo do nosso sistema, né, de irrigação. Então essa é uma das grandes vantagens. Outra quarta vantagem aqui, então na verdade eu vou apresentar umas 5, 6 vantagens, mas você pode ter dentre inúmeras vantagens, né? Dessa imagem aqui sou eu fazendo a videoaula prática, está disponível o link para vocês assistirem, mostrando como funciona o tubo de Venturi, tá? A quarta vantagem é a menor compactação do solo. Olha, se você tem menor trânsito de máquinas, então naturalmente você vai ter uma menor compactação do solo, né? E as características físicas do solo, ela também tem uma influência muito grande na produtividade, né? Então, um solo compactado, tanto ele tem ele vai diminuir a sua porosidade, tem uma maior dificuldade de aeração, né, que às vezes precisa ter também oxigênio. Então, solo compactado também você vai ter dificuldade de penetração de raízes e coisa e tal, né? Então, se a gente evita o trânsito de máquinas, então a gente tem um ganho aqui usando a fertirrigação, ok? Evita os danos físicos à cultura em relação a essa movimentação de máquinas, né? Então é outro ganho. Quando você vai passar uma máquina ao longo da cultura, você pode causar danos físicos às plantas, então aqui você já evita novamente. Vamos lá, uma sexta, aplicação dos micronutrientes, né? Geralmente os micronutrientes, ela tem uma característica, né? Exemplo, boro, zinco, cloro, cobre, enfim, entre outros. A gente tem uma característica que a gente vai ter que aplicar em pequenas quantidades, então é uma concentração muito pequena. E aqui a gente consegue aplicar ela tanto de forma parcelada, como a gente consegue aplicar ela mais uniforme, né? Então, se você tem que aplicar um método convencional uma concentração muito pequena, poucos quilogramas de um elemento por hectare, é difícil você fazer essa aplicação de forma uniforme. Já com a irrigação não, que a gente vai diluir esse elemento numa cauda, numa concentração, e a gente consegue aplicar ela ao longo de toda a área, com a uniformidade que o nosso equipamento, o nosso sistema de irrigação dispõe, né? Então aqui é outra importância também da gente ter um sistema de irrigação bem calibrado e bem dimensionado, né, gente? Vamos imaginar que você tem um sistema de irrigação que tenha uma baixa uniformidade, ou seja, caia muita água num ponto, outro ponto cai pouca água, outro ponto às vezes nem está sendo irrigado corretamente, né? Então esse seria um sistema de irrigação com baixa uniformidade. Então, se a água vai ser lançada via irrigação, um sistema de baixa uniformidade, você vai ter também baixa uniformidade dos fertilizantes, né, da fertirrigação. Então, para a gente ter uma fertirrigação bem homogênea, a gente tem que ter o cuidado de fazer o nosso sistema de irrigação ter uma boa uniformidade. Então, a gente vai ver isso nas próximas disciplinas de
de sistemas, a gente vai conversar sobre isso, sobre como fazer o nosso sistema ter uma boa uniformidade, né? E isso requer a manutenção, que é uma das funções do operador sistema de irrigação, né? Eu costumo até destacar que o objetivo de um operador de sistema de irrigação não é fazer o dimensionamento e fazer cálculo complexo, mas é fazer com que o sistema funcione, né, seja operado e feita a manutenção de forma preventiva, né, para a irrigação ser eficiente ao longo de todo o tempo. Okay? Como eu falei, para o seu sistema de fertilização ser bem uniforme, o seu sistema de irrigação tem que ter bem uniforme. Tá? Isso aqui é uma imagem aqui de um teste de uma aula prática feita pelos alunos da agronomia do IFTM, fazendo o teste de uniformidade de distribuição com um aspersor da Ray Budget, o 2400. Então aqui a gente tinha um aspersor, a gente tinha os coletores e a gente queria ver a uniformidade. Na verdade aqui a gente estava fazendo o teste apenas um aspersor e depois a gente faz a sobreposição mostrando diferentes, com diferentes espaçamentos. Okay? Outra vantagem da nossa fertilização, né? Aumente a produtividade e qualidade comercial dos produtos. Ou seja, você, exemplo aqui de uma área fertilizada que a gente visitou, eu e o colega professor Igor, né? Que é o professor Igor, e aqui um ex-aluno nosso da agronomia, né? Lá em São Gotardo, né? Áreas irrigadas e fertilizadas de pivô central, por exemplo, aqui de cenoura. Né? Então, como a fertilização consegue trazer uma fertilidade bem homogênea, bem uniforme, então você consegue trazer frutos com uma qualidade muito uniforme. Okay? Possibilita o uso em diferentes sistemas de irrigação, isso a gente já iniciou falando, né? Então, você pode usar todos os sistemas de irrigação, logicamente os pressurizados, né? Aspersão e localizadas são melhores porque eles conseguem ter uma maior uniformidade. Okay? Como desvantagens, né, aqui a gente tem como desvantagem porque exigem cálculos precisos da quantidade, né, da concentração e das doses de adubos. Né? Não é nada muito complexo, mas a gente tem que ter um conhecimento de fertilidade do solo, a gente tem que conhecer a solubilidade do nosso fertilizante. Se a gente quiser fazer uma fertilização com 2 fertilizantes distintos, a gente tem que saber se eles são compatíveis ou não, porque se eles forem incompatíveis, a gente pode ter a geração de precipitados. Então, eles podem gerar granulados, precipitados, e obstruírem os nossos tubos gotejadores. Né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento prévio. Como tudo na vida, e principalmente a agricultura hoje em dia tecnificada, né? Então é conhecimento. Né? Para a gente fazer fertilização, a gente tem que ter conhecimento do que está se fazendo para poder fazê-la de forma correta e ter lucratividade. Né? Então, antigamente havia até um conceito aqui que dizia quem estuda vai para a roça. Mas eu falo para os meus alunos que é totalmente diferente. Para ir para a roça tem que estudar. Né? Porque não adianta você ir para a roça sem estudar, você vai só ter prejuízo, não vai conseguir fazer o sistema ter produtividade. Então, para você ir para a roça, você tem que estudar para saber o que você está fazendo. Então, essa é um caminho sem volta. Tá? Para a fertilização, a gente tem que ter adubos mais puros, adubos que consigam ser totalmente solúveis, sem deixar vestígios que possam obstruir tanto nossos gotejadores e até mesmo emissores com um orifício maior de diâmetro igual aos nossos aspersores. Tá? Então a gente tem que ter muito esse cuidado. Né? Pode levar, uma das vantagens é que a fertilização pode levar a salinização pelo uso excessivo de adubos, né? Mas logicamente para você salinizar o seu solo com uso excessivo, na verdade é porque você errou a princípio na quantidade de adubo que precisava ser aplicado. Né? Então ela só é uma desvantagem se feita de forma errônea. Né? Se a gente aplica a quantidade de adubo correta, a gente não tem esse ponto, ela já não vira uma desvantagem. E
outra que é mais complexa, mas à medida em que o conhecimento vai sendo gerado, ele vai diminuindo, né, que é a necessidade de mudança de mentalidade do produtor, né, a forma correta de se fazer a fertirrigação, né. Então, à medida em que o produtor, igual vocês que estão fazendo esse curso, vão aprendendo, né, então essa mentalidade ele vai sendo mudada, né, e vocês vão levando também para os seus clientes, né, e enfim, essa mentalidade do produtor ela vai sendo mudada e entendendo que tem que ter tecnologia, tem que ter conhecimento para fazer uma fertilização correta, né. Limitações, né, que é meio análogo com as desvantagens, né, basicamente é o seguinte: se a fertilização for executada, se corretamente executada, ela não vai apresentar nenhuma desvantagem ou limitação comparada à adubação convencional, né? Por exemplo, aquele ponto lá que eu levantei da questão da salinização do solo, né, pelo uso excessivo de adubos. Se na adubação convencional, se você também fizer isso, você saliniza, ao invés de você ter melhorar o desenvolvimento da planta, você vai retardar o desenvolvimento da planta, já que você aumenta o potencial osmótico do solo, né? Então, a fertilização, da mesma forma da adubação convencional, ela tem suas vantagens e suas desvantagens, né? Então, basicamente, a gente bate na mesma tecla: exigência de conhecimento técnico dos adubos e dos cálculos das suas dosagens. Essa não tem como fugir. Existe o pessoal treinar para manusear esses tubos e os injetores, saber como a gente vai fazer a regulagem do nosso Venturi, que a gente tem mostrado bem claramente na videoaula prática, né? Venturi é apenas um dos sistemas que a gente vai utilizar, ok? Ocorrência de danos ambientais e contaminação da água, isso só vai ocorrer se a gente não tiver os devidos cuidados, né, para a cauda voltar para o manancial, para o rio, para o riacho que você tem. Então, se manusear de forma corretamente, isso não vai virar uma limitação. E é uma das limitações que a gente tem, formas de manusear, é em relação ao aumento da perda de carga no sistema de irrigação, né? A gente vai ver, por exemplo, o sistema o tubo Venturi, né, esse que está na minha mão aqui, que vocês vão ver na videoaula prática. Ele tem uma das desvantagens, que é o aumento de perda de carga. Então, para você funcionar um tubo de Venturi utilizando o sistema pressão da rede, a gente vai chegar a ter perda de carga entre 20% e 30%. Né? Uma perda de carga elevada, né? Você pode diminuir a pressão para chegar, por exemplo, lá no seu aspersores, ok? Mas se você não puder perder essa pressão, há artifícios para evitar esses problemas, que é colocar uma bomba auxiliar para pressurização do tubo de Venturi. Então a gente vai ver que há formas para evitar. Se essa perda de carga ela não é aceitável, a gente pode contornar esse problema, sim, né? Eu costumo sempre falar, pessoal, que para tudo em engenharia, né, como eu falo na nossa área de irrigação, é uma área de engenharia, para tudo há uma solução. Na verdade, não há uma única solução, você vai ter aí N soluções, 2, 3, 4, 5 soluções distintas. É igual alguns alunos me questionam: professor, você me passou um exemplo para dimensionar um tubo, né, selecionar uma tabela de diâmetros, um tubo para conduzir uma vazão de 5,5 metros cúbicos por hora. Eu encontrei que poderia usar o tubo de diâmetro 35, mas poderia usar o de 50. Não, você poderia usar N diâmetros, ok? Mas o de 50 já não é para essa situação dessa vazão. O de 50 ele serve? Serve. Qual o problema? Ele é mais caro, ok? Então, é uma saída? Sim, é uma saída. Mas financeiramente é viável? Não é viável, entendeu? Então, ela pode ser correta? Pode. Se o produtor quiser pagar um alto custo na compra da tubulação, ela fica correta, né? Mas se a gente usa do ponto de vista hidráulico e econômico, que não pode ser dispensado, então ela seria errada. Então, assim, engenharia você vai ter N saídas diferentes, ok? Adubos para fertirrigação. Então, essa aqui eu estou fazendo só uma retrospectiva, que vocês já viram
no módulo de fertilidade e adubos para fertigação, né? Então, características necessárias para a gente usar em fertigação. Ele tem que ter uma alta solubilidade, ou seja, o adubo ele tem que ser solúvel em água. Ele não pode ter impurezas que deixam substâncias empedrantes, que deixam pedrinhas, por exemplo. Porque uma pedrinha, um pedaço maior, um componente maior, ele pode vir a entupir o orifício de um tubo gotejador, que é muito pequeno o orifício, do microaspersor também. E dependendo do tamanho, às vezes ele pode obstruir até de um aspersor, ok? Então a gente precisa de um fertilizante de alta solubilidade que não tenha esses contaminantes, ok? Então normalmente eles são fertilizantes diferenciados, ele tem que ter uma impureza muito boa para a gente trabalhar, com fertigação. Então fontes, então a gente vai ter aqui, eu estou colocando só dos macros, né? Você vai ter dos nitrogênios, você pode ter ureia, usar um nitrato de amônia, sulfato de amônio, nitrato de cálcio, de potássio. Então cada um dessas fontes, a gente viu que ela tem uma determinada solubilidade, então ele vai conseguir solubilizar X gramas por litro de água, por metro cúbico, né, X quilogramas de ureia por metro cúbico, né. Isso normalmente está sendo influenciado pela temperatura da água, tá? Então, às vezes, as fins práticos, a gente usa a temperatura ali média de 20 graus, que normalmente é a média da temperatura da água que a gente vai trabalhar. Logicamente, quanto maior a temperatura da água, mais a gente solubiliza, tá? Então, essa é a característica principal, tá? Que como você já viu na outra disciplina, a gente não vai se debater muito, tá? Então, a gente vai passar agora para direto o que nos interessa, tá? Que é os equipamentos utilizados para fertigação. Okay? Então, para a correta utilização da fertigação, a gente vai ver que são necessários alguns equipamentos e acessórios, né, de acordo com o sistema utilizado, devendo ser considerado. O que a gente vai considerar na escolha do nosso sistema de fertigação? A gente vai considerar a capacidade e a precisão do funcionamento, ou seja, qual a vazão do nosso sistema de irrigação, qual a vazão que a gente precisa no nosso injetor, né? Por exemplo, você vai ter tubo de Venturi igual esse daqui que tem, esse aqui é de 1 polegada, então ele consegue succionar ali entre poucos litros, no caso esse de 1 polegada, até 400 litros por hora, né? Dependendo da vazão que eu preciso para o meu sistema de fertigação e dos adubos que a gente vai trabalhar, esse Venturi pode atender minha demanda, né? Mas se eu vou trabalhar um sistema de irrigação muito pequeno, uma vazão muito pequena, trabalhar com baixa pressão, às vezes eu vou trabalhar com Venturi com capacidade menor, ok? Às vezes o tubo de Venturi até de 2 polegadas, né, que consegue succionar até mais de 1000 litros por hora, não vai atender, né? Então isso vai ser influenciado. Então a mobilidade do equipamento, esse equipamento que você vai trabalhar vai ser um equipamento móvel, né, ou é fixo. Então, por exemplo, se vai trabalhar um tubo de Venturi, ele vai ficar no cabeçal de controle, num ponto da lavoura, ou então próximo à bomba. Como é que vai ser? Se vai ser, por exemplo, um IRIFERT, né, que é um equipamento utilizado normalmente para fazer injeção de caudas de fertilizantes, né. Eu vou postar para vocês uma videoaula prática desse IRIFERT funcionando. Então ele é um equipamento fabricado pela Solomac para fazer a injeção de fertilizantes, né, de fertilização em pivô central, né? Então eu vou colocar para vocês verem como ele funciona. Nada mais né? Então ele é móvel. Então vamos imaginar que você vai trabalhar na propriedade, ou então na sua propriedade você tem ali 5 pivôs centrais. Então você não vai precisar de comprar 5 equipamentos, né, de para fazer a fertigação do seu pivô central. Você pode comprar um, né, e sair fazendo a fertigação ao longo de todos os pivôs, né. É claro que você vai calcular o tempo de utilização do seu IRIFERT, né, e vai ver quantos equipamentos você precisa para o número de pivôs utilizados, ok? Forma de operação, como a gente vai operar, qual equipamento a gente vai utilizar, qual a diluição dos fertilizantes, volume a ser aplicado. Então tudo isso vai influenciar na escolha do nosso sistema, ok?
Então, o tanque ou reservatório é um dos elementos, né, que a gente irá precisar. Só beber um pouco de água. Tanque ou reservatório para dissolução de fertilizantes, né, é o elemento-chave na qual a gente vai inserir os nossos adubos, né. Eles podem vir ou do formato líquido ou normalmente granulado, né, ou em pó, né. Então a gente vai ter que diluí-lo, solubilizá-lo, né, para fazer a injeção dentro do nosso sistema de irrigação, né. Logicamente, quando a gente está trabalhando com fertilizantes, né, com adubos, eles são sais, né. Então, como são sais, eles têm uma alta capacidade de corrosão, né? Então, esses tanques e todos os elementos que a gente vai utilizar, numa fertilização, ele tem que ser confeccionado com material resistente à corrosão, normalmente PVC, polietileno, ou quando de aço, ele tem que ser de um aço inoxidável, né, para resistir à corrosão e ter uma durabilidade elevada, né. A gente precisa ter um sistema de agitação, né, para fazer a dissolução dos fertilizantes. Então aqui a gente vê desde a agitação manual, na qual você tem tipo uma enxadinha aqui, né, aí você joga a água, coloca os fertilizantes, coloca a água e vai agitando até esses elementos se dissolverem totalmente. Logicamente a gente tem que fazer o cálculo de quantos gramas a gente vai conseguir solubilizar na quantidade de água do nosso tanque, né, ou reservatório. Ou a gente pode ter um agitador mecanizado, né, na qual a gente vai ter tipo uma palheta que ele vai girar e fazer a dissolução do nosso fertilizante, né. O tamanho e o formato, né, são funções estratégicas do agrônomo, né, agronômico da produção. Então você vai determinar dependendo da situação que você vai trabalhar, né. O volume mínimo do reservatório deve ser suficiente para a fertirrigação de uma unidade de rega, né, ou setor de irrigação, sem que se requeira o reabastecimento. Resumidamente, o volume mínimo que você precisa no seu tanque, ele tem que ser necessário ou para irrigar um subsetor do seu sistema de irrigação, né. Então imagina, você está querendo irrigar, você quer trabalhar com café. Você está na sua propriedade, você vai querer plantar 20 hectares de café, né, irrigado por gotejamento. Só que a gente nunca vai trabalhar os 20 hectares, a gente vai ver isso, de uma vez só, porque a gente precisaria para irrigar de uma única vez os 20 hectares, precisaria de uma boa muito grande e o sistema ficaria ocioso, né? Então o que a gente faz? Divide a área em subsetores. Então esses 20 hectares eu poderia dividi-lo aí, por exemplo, em 4, 5, 6 subsetores. Vamos imaginar que a gente divide em 5 subsetores. Então eu teria cada 20 dividido por 5, a gente teria 4 hectares por setor, ok? Então, como eu tenho 4 hectares por setor, no mínimo o volume do meu tanque para fazer a fertilização, ele tem que comportar a quantidade da cauda para irrigar, né, aqueles 4 hectares de uma única vez, né? Aí a gente irrigou aquele primeiro setor, aí a gente vai ter que reabastecer o tanque com os adubos, né? Se eu planejo, na verdade, fertiligar todo, no sistema automatizado eu quero fertiligar todos de uma vez, né? Terminar o primeiro, passar para o segundo e assim consequentemente, então eu tenho que ter um tanque com capacidade para cauda para os 20 hectares, né? Então ele já vai ser um tanque maior, né? Mas é mais fácil de fazer esse manuseio, né? Então vamos fazer um exemplo plástico de dimensionamento de um tanque, né, o reservatório para a dissolução dos nossos fertilizantes, né, onde vai ficar a nossa cauda de fertilização. Então vamos dimensionar o volume mínimo, né, desse nosso tanque, nosso reservatório, para a gente irrigar uma área de 15 hectares de uma vez só, né, que é a forma. A gente quer aplicar 100 kg por hectare de ureia, ok?
que tem uma solubilidade de 510 kg por metro cúbico, ou seja, a cada 1.000 litros de água eu consigo dissolver, solubilizar 510 kg de ureia, temperatura de 20 graus. Então a fórmula de fazer isso nada mais é do que a área vezes a quantidade de fertilizantes que a gente tem por hectare, que a gente quer aplicar, e a solubilidade, ok? Então aqui, se a gente fizer corrigir aqui as unidades, ó, quilogramas, ele se cancela com quilogramas, o hectare aqui se cancela, vai sobrar 1 metros cúbicos, que é o volume do reservatório, né? Então, substituindo os valores aqui, ó, a gente quer 15 hectares, quero aplicar os 100 kg de ureia, que tem uma solubilidade de 510 kg por metro cúbico, né? Cortando os dados aqui, a gente já viu que sobra só o metro cúbico, e 15 vezes 10, 15 vezes 100, né? 1.500 dividido por 510 dá 2,94 metros cúbicos, né? Então, para a gente fertirrigar esses 100 kg de ureia, né, nesses 15 hectares, sem precisar de fazer novas diluições, a gente precisa de um reservatório com no mínimo 2,94 metros cúbicos, né, aproximadamente 3 metros cúbicos de capacidade de armazenamento. Okay? Então é assim que a gente faz esse cálculo do volume do reservatório. Aí, gente, né, ainda nessa primeira parte, a gente vai ver o primeiro tipo de injetores para a gente fazer essa fertirrigação. Tá? Então, para realizar a fertirrigação, é necessário que o sistema de irrigação seja dotado de um equipamento capaz de injetar, né, esses adubos na água, né, que difere segundo o seu tipo de energia exigida para funcionamento, seu custo e facilidade de manuseio, né? Então a gente vai ver tipos de formas de a gente injetar esse fertilizante. Ela vai ser desde uma bomba centrífuga, ela pode ser uma bomba centrífuga dosadora, pressão positiva, negativa, então a gente vai ver isso aqui detalhadamente. Ele pode ser um diferencial de pressão, que a gente vai ver aqui detalhadamente, que é o tubo de Venturi, okay? É das formas de fazer fertirrigação mais utilizadas atualmente, né? Pela questão de praticidade, baixo custo, né? Mas não é a única, logicamente, então a gente tem que pensar as outras. E a gravidade, né? Carga estável, variável, orifício. Então a gente vai ver outras. Então vamos iniciar falando sobre o tubo de Venturi, né? Que é esse tubozinho aqui que vocês vão ver na videoaula prática, está aqui na minha mão, ok? O que consiste o tubo de Venturi, né? Ele é um equipamento que normalmente deve ser confeccionado em PVC, polietileno ou acrílico, né? Mas na prática mesmo, vamos dizer assim, 90% dos tubos, mais de 95% dos tubos de PVC que vocês vão encontrar no mercado, vocês vão encontrar ele desse formato aqui, ó, feito de PVC, ok? A vantagem desse material de PVC é que ele é bem resistente à corrosão, né? Como a gente vai trabalhar com produtos com sais, né? Então ele é interessante que a gente tenha uma característica interessante e resistente à corrosão, né? Então, como funciona o tubo de Venturi, né? Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que a água passe pelo interior do tubo. A gente vai fazer um cavalete. Aqui embaixo a gente tem a linha adutora, a água vai subir na linha. O tubo de Venturi, ele vem aqui, ó, por exemplo, esse aqui é o de 1 polegada, né? Ele sai com 1 polegada, e aqui a gente tem uma seção divergente, na qual a gente vai reduzir o diâmetro. Nós estamos vendo aqui, ó, o diâmetro reduz bruscamente, né? E que a gente tem uma entrada, ok? E depois ele vai convergindo gradualmente, aumentando o diâmetro até chegar no mesmo diâmetro de entrada, né? O sistema de Venturi, ele faz com que a água, para diminuir a quantidade de água que entra num ponto do tubo e sai no outro ponto, vai ser normalmente a mesma, né? Mas para que isso aconteça, gente, como diminuir o diâmetro, a velocidade da água vai passar muito alta, né? E com o aumento da velocidade, a gente tem uma queda de pressão.
Como o curso de operador de irrigação a gente não tem uma base física muito boa, então não vou me deter na dedução de fórmulas e como funciona isso. Mas basicamente o que vai acontecer no tubo de Venturi é que quando a quantidade de água que passa aqui é muito grande, a velocidade aqui aumenta no centro, ele gera uma queda de pressão, então aqui a gente gera uma força motriz de sucção, ou seja, uma pressão menor que a pressão atmosférica. Como aqui a gente vai ter uma conexão, uma tubulaçãozinha para a nossa cauda, e aqui a gente vai começar a injeção de fertilizantes dentro do nosso sistema. Então vocês vão ver isso muito bem na aula prática, então vai ficar bem didático isso. Tá? Aqui a gente tem um outro exemplo aqui de instalação do sistema de Venturi. Então ele vai funcionar da seguinte forma aqui, ó. A água vai vir aqui na adutora, ok? Ela vai passar aqui primeiro aqui pelo filtro de disco de tela, né? Ela vai entrar aqui no tubo de Venturi, então você fecha aqui um pouco a adutora, faz com que a água passe em alta velocidade aqui no tubo de Venturi, e aqui a gente vai fazer a sucção da nossa cauda. Essa mangueirinha aqui a gente coloca dentro do recipiente, né, do tanque com a cauda de fertilizante, né? E é interessante depois do tubo de Venturi a gente tem um filtro de disco, né, para filtrar algum restígio, algum granulado que fique da não dissolução ou impureza do nosso fertilizante. Tá? Quanto maior o diferencial de pressão entre a entrada e a saída do tubo de Venturi, a gente vai ver isso muito bem na prática, maior vai ser a taxa de injeção, ou seja, maior é a quantidade de cauda injetada pelo nosso tubo de Venturi, ok? Só que a gente tem uma desvantagem. Quanto maior a gente faz esse diferencial de pressão, a gente tem um problema que a gente gera muito perda de carga, né? Então se a perda de carga que a gente gerar aqui for um limitante do nosso sistema de irrigação, a gente vai ter que corrigir de alguma forma. Tá? Vantagens do nosso tubo de Venturi. Baixo custo, por exemplo, o tubo de Venturi desse daqui, ó, que está na minha mão de 1 polegada de diâmetro, ele consegue injetar aqui até 300, 400 litros por hora de cauda fertilizante. Né? O custo de um tubo de Venturi desse daqui ele vai estar menos de 100 reais, entre 80, 60 a 100 reais o custo do tubo. Logicamente você vai comprar ali as peças para montar o cavalete, então você vai gastar aí por volta de uns 100, 150 reais para montar esse tubo de Venturi. Então ele tem um custo de aquisição relativamente baixo. Né? Então para pequenas áreas, pequenos produtores, ele consegue montar esse sistema de fertilização de forma fácil, com baixo custo. Né? Capacidade de injeção depende da pressão e da vazão definidas. Né? Então, quanto mais água a gente passar aqui, de acordo com o diferencial de pressão, a gente consegue fazer uma injeção maior ou menor. A gente consegue controlar a taxa de injeção, né, da cauda, né, aumentar ou diminuir essa taxa de injeção de fertilizante, abrindo e fechando os registros. Então vocês vão ver isso melhor na aula prática. Pode ser utilizado por diferentes produtos. Né? Então você pode trabalhar aqui diferentes fertilizantes, né? E é de fácil manutenção. Então, uma vez montada, qualquer pessoa consegue fazer essa utilização do equipamento de forma fácil. Tá? Desvantagem, como a gente já começou a relatar, é a perda de carga, que é relativamente alta. Então você pode ter entre 20% a 30% de perda de pressão. Então às vezes a gente vai ter que, se for um problema, a gente vai ter que ter uma bomba auxiliar para para evitar essa perda de carga. Né? Então como é que funciona o tubo de Venturi? Como eu falei, eu não vou me deter aqui no curso a equação matemática, né? Mas eu vou explicar basicamente como funciona. Né? Então, igual a imagem que vocês estão vendo, basicamente o tubo de Venturi ele inicia no diâmetro maior, exemplo esse aqui de 1 polegada. Aqui a gente tem um estrangulamento, passa para um diâmetro menor. Né? E o que acontece? Como a área 1 aqui é maior do que essa área de estrangulamento e a vazão tem que ser a mesma, o que hidraulicamente vai acontecer? A velocidade com que a água vai passar aqui nesse centro aqui vai ser muito maior. Né? E quando a velocidade aumenta, pelo princípio de Bernoulli, né, a gente tem uma queda de pressão que vai gerar a sucção da nossa cauda.
Quanto maior essa queda de pressão, maior vai ser a sucção e maior vai ser a taxa de injeção, né, do nosso fertilizante, que é representada pela essa coloraçãozinha vermelha. Okay? Então essa é a física do nosso tubo de Venturi. Aqui eu estou mostrando para vocês uma tabela fornecida pelo fabricante do tubo de Venturi. Né? Aqui você vai ter esse equipamento desde com 3/4 de polegada, 1 polegada, que é o exemplo esse daqui, né? Que é o de 32 milímetros. Você vai ter ele de 1,25, que é o de 40 milímetros, e você vai ter o de 2 polegadas, que é o de 50 milímetros. Tá? A taxa de sucção desse tubo de Venturi, ele vai depender logicamente do tamanho do tubo, mas ele vai depender também da variação de pressão da entrada e da saída. Quanto maior essa variação de pressão da entrada e da saída, logicamente a gente vai ter uma maior perda de carga, mas a gente vai ter uma quantidade de água maior passando dentro do tubo de Venturi e a gente vai aumentar a nossa taxa de sucção. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse daqui. Se a gente escolher o tubo Venturi de 3/4, tá? Coloca um manômetro de Bordeaux aqui na entrada e medir uma pressão de 50 MCA. Na hora que eu coloco o manômetro de Bordeaux na saída, vocês vão ver isso na videoaula prática, mediu 35, tá? O fluxo, a quantidade de água que tem que passar dentro do tubo de Venturi para acontecer esse diferencial de pressão é de 1.789 litros por hora, né? 1,78 metros cúbicos por hora. Okay? Com essa taxa de sucção, esse Venturi aqui de 3/4 ele vai conseguir succionar 67 litros por hora. Né? Como ele é pequeno, ele succiona pouco. Se a gente pegasse aqui o Venturi de 1 polegada, que é o exemplo desse, a quantidade de água que passa dentro dele seria muito maior, seria de 4.620 litros por hora, mas ele ia conseguir succionar 256 litros por hora. Né? Aqui o Venturi de 1 polegada. Se eu aumentar mais esse diferencial de pressão, vamos imaginar que a pressão na entrada for 90 e a pressão de saída 63, ó, você já consegue passar para uma taxa de sucção aqui de 333 litros por hora. Né? Você já aumentou muito a taxa de sucção do seu Venturi quando você aumenta o diferencial de pressão. A grande problema desse aumento de diferencial de pressão é o aumento de perda de carga. Né? Você vai de 90 para 63, você tem uma perda de carga aí de quase 30 MCA, de 27 MCA. 27 é quase um terço de 90, né? Então você já tem aí 33% de perda de carga, né? Então isso é uma perda de carga expressiva se a gente não puder gerar essa perda de carga no nosso tubo de Venturi, né? Então se eu tiver esse problema, se a perda de carga for um grande problema no nosso sistema, despressurizou os nossos aspersores, despressurizou nossos gotejadores, ou enfim, então a gente vai precisar de instalar uma bomba auxiliar no nosso cavalete, né, para fazer a pressurização e a água passar com maior força dentro do tubo de Venturi e fazer esse diferencial de pressão e gerar sucção. Né? Algum aluno deve se perguntar, professor, se eu vou colocar uma bomba auxiliar aqui para fazer o tubo de Venturi fazer a sucção, por que eu não instalo logo a bomba auxiliar diretamente aqui no tanque para fazer a sucção e mandar para o sistema de irrigação? Pode, isso é uma possibilidade. O problema é que quando você usa uma bomba auxiliar para fazer a sucção de uma calda de fertilizante, como o fertilizante ele é uma solução salina, né, são sais, ele é muito corrosivo. Se você está trabalhando numa bomba normal de ácido carbônico, né, então você vai ter grandes problemas de corrosão e a vida útil dessa bomba é pequena. Então, bombas para fazer sucção de fertilizantes, ela tem que ser bombas de rotor e carcaça de aço inoxidável. Né? E o custo de uma bomba de inox ela vai ser 2, 3, chegando a 10 vezes maior, dependendo do caso, de uma bomba convencional. Né? Então, esse custo ele vai ter que ser levado em consideração quando se deseja selecionar um modelo ou outro. Né? Então, essa é uma das soluções. Tá?
Aqui a gente tem o exemplo aqui da instalação de uma bomba Buster, né? Uma bombazinha que a gente está fazendo tubo de Venturi, né? Aqui é exemplo aqui de uma forma de instalação de um sistema de fertigação. Você poderia ter aqui um tanque pré-mistura, onde você colocaria o adubo, colocaria a água para fazer a dissolução, e aqui você teria um agitador mecânico, né? Essa calda já uma vez agitada, você passaria para um segundo recipiente, na qual ia ser feita a injeção, a sucção com o tubo de Venturi e injeção na calda, ok? Então essa bombazinha auxiliar aqui seria uma bomba Buster, que é a famosa bomba Buster, para fazer a pressurização do injetor, ok? Bom, gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua mostrando os diferentes tipos de injetores, ok?